Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, Roberto Mangabeira Unger fala o seguinte: não dá para inferir nada nesse teatro da transição. Segundo Mangabeira Unger, nesta mesma matéria, é necessário que esteja feita uma inflexão no terceiro mandato do petista em relação aos seus dois primeiros governos, do período aí de 2003 a 2010, e fala de uma agenda produtivista. Bom, primeiramente, é preciso entender que, para se ter uma agenda produtivista, é preciso romper com o rentismo e fazer o rompimento com o superendividamento, além de reindustrializar o Brasil. Pensar nos motores da economia que tanto Ciro falou. Agora eu pergunto, Lula tem esse compromisso? Claro que não. A transição de fato é um teatro porque terá como resultado um governo insuficiente. Um governo com vícios tanto quanto os anteriores. Um governo que não tem condições de retirar o país do abismo. Mangabeira ainda diz, nesta mesma matéria, que vê semelhanças entre os governos petistas e o de Jair Bolsonaro, no que tange, é claro, a questão econômica. Ele, inclusive, fala de pobrismo aliado ao fiscalismo financista. Em outras palavras, o que ele quer dizer é que a política econômica adotada por Bolsonaro e por Lula empobrece o pobre na prática. E cada vez mais essa coisa do fiscalismo financista nada mais é do que a política de se reter a promoção social, fazendo com que a miséria e o amparo da mesma se torne arma para a chantagem política aos mais vulneráveis. Ou seja, é importante olhar criticamente esta política econômica adotada por Lula e por Bolsonaro. Questionado sobre o posicionamento de Ciro Gomes no segundo turno, ele deu uma resposta fantástica, uma resposta à altura de sua capacidade e também de sua lealdade a Ciro. Ele diz o seguinte: achei correta e coerente com a posição que ele assumiu ao longo de toda a campanha. Ciro sempre insistiu que não se podia tratar Bolsonaro e Lula como iguais e que Lula era muito superior, mas também tinha severas críticas. E isso é verdade. Porque quando acusam o Ciro de falsas equivalências, é uma crítica vazia e um apontamento injusto e falso. Porque Ciro falou exatamente isso. Lula era superior a Bolsonaro, mas tinha tantas contradições quanto Bolsonaro. Essas contradições que o PT e os seus fanáticos militantes tentam esconder para debaixo do tapete. O Estadão também, nessa mesma matéria, faz uma série de perguntas muito interessantes. Eu destaco primeiramente esta. O Estadão pergunta o seguinte: na sua visão, o que Lula fez de errado nos dois primeiros mandatos? E eis que Mangabeira Unger responde o seguinte: foram variantes de que prevaleceu antes. De um lado, atenuar o sofrimento dos pobres com esses programas de transferência de renda. E de outro, buscar confiança dos mercados. Os jornais estão cheios desse discurso. Esse é o ideário que continua predominando no país. Vamos acertar as contas e atenuar as dificuldades dos pobres, distribuindo esmolas para eles. Nós mandamos para a China o minério de ferro e soja transformados e recebemos de volta todos os produtos do engenho humano. Isso é um desastre e o retrato do que viemos a ser. Espero que o novo governo Lula compreenda isto. O que a gente sabe que não vai compreender. E na sequência, também o Estadão faz a seguinte pergunta: o senhor é crítico aos programas de transferência de renda? Ao que é respondido da seguinte maneira: os programas de transferência de renda justificam como elemento acessório, ao lado de um projeto destinado a desenvolver nossas capacitações,
produtivas e educacionais. Os programas não são justificados para substituir o que não temos. Não podem ocupar o primeiro plano e falta muita coisa, porque aí, gente, a gente tem que pensar o seguinte: se falta capacitações, e eu estou usando os termos que ele mesmo usou nessa entrevista, ele ainda coloca uma coisa: nenhum país se desenvolveu assim, e aquilo que eufemisticamente se chamou de mercados são os bancos. Temos um vácuo econômico no qual a hegemonia exercida pelo rentismo financeiro é atenuada pelo pobrismo. Ou seja, o rentismo tem destruído o setor produtivo desse país e isso tem destruído a nossa economia. Questionado ainda sobre o que Bolsonaro deixou nesses 4 anos, ele respondeu o seguinte: o mesmo legado do populismo de direita em geral, um grande vazio, foi uma variante da mesma coisa que estou descrevendo. Uma política econômica pautada pela pseudo-ortodoxia do mercado financeiro e afrouxada no final pelo desejo de fazer transferências aos pobres. É a mesma combinação viciosa de financismo e pobrismo. Entraram ali outros elementos como a guerra cultural, como uma forma da investida política identitária da esquerda. Nesse período, tivemos uma americanização do Brasil. Ou seja, nada que o professor Mangabeira está falando que a gente não tem visto. E o Sadão, então, pergunta ainda mais o seguinte: o senhor vê semelhanças entre os governos Lula, Dilma e Bolsonaro? E Mangabeira Unger declara o seguinte: o governo Bolsonaro foi uma variante do mesmo ideário hegemônico do Brasil. Deste meio século, foi a mesma combinação de fiscalismo financista e pobrismo. Bolsonaro descobriu que era muito mais fácil imitar os programas pobristas e bastava então dobrar, colocar mais dinheiro em cima. Só precisava afrouxar o rigor fiscalista para poder fazer isso. Ele entrou numa guerra de símbolos com a cultura de esquerda. E é exatamente isso que aconteceu. Essa cultura, a qual inclusive o professor Mangabeira chama de americanizada no Brasil. Uma cultura americanizada no Brasil que pagou, e que pegou a cultura identitária e que inverteu tudo. Então tudo isso é um desvio e Bolsonaro se valeu disso para imitar os programas petistas. E até dar um ar de melhorar, melhorou um pouquinho, vamos dizer assim. Então ele entrou numa guerra de símbolos, e essa guerra de símbolos deu no que deu. É exatamente aí que a gente precisa destacar. Destacar que nós estamos num período de símbolos, mas de conteúdos vazios. O petismo e o bolsonarismo fizeram um desastre, um rombo, um estrago na economia do Brasil, de uma maneira em que, na ausência de um projeto de verdade no plano econômico e institucional, ele acaba dando lastro exatamente para este caos que nós estamos vivendo. É isto que a gente precisa entender, e aí o professor Mangabeira Unger fala que esses populismos, com certeza, o populismo de Bolsonaro e de Lula deixaram então muitos paradoxos. Por exemplo, na questão do governo Bolsonaro, nós temos um governo cheio de militares, mas a defesa do Brasil foi abandonada. Então essas reflexões são importantes para construirmos uma análise crítica realmente, mas também propositiva. Se você gostou deste conteúdo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações para não perder mais nenhum conteúdo novo aqui no nosso canal. E é claro, quero saber a sua opinião sobre tudo isso que nós falamos aqui. Deixe o seu like também, que é para fortalecer a relevância desse conteúdo aqui nas nossas plataformas. Estou aqui derretendo nesse calor do Rio Grande do Sul, mas a gente não desiste, a gente vai até o fim, porque nós somos assim, nós somos idealistas e não abortamos os nossos ideais. Até a próxima!